que é mais difícil para você, perdoar ou pedir perdão? O interessante é que na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, o perdão é uma palavra central, é um tema que aparece muito. Por isso, no nosso curso 12 Dicas para Ser Feliz, nós vamos estudar hoje sobre o perdão. Como perdoar e como conseguir perdão. O primeiro texto que eu quero analisar com vocês está em Romanos 5, verso 12. E nós vamos ver o que a palavra diz, o que a palavra fala sobre o perdão. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que todos pecaram. Todos. Não tem uma pessoa nesse planeta que não precisa de perdão. Eu estava comportando uma vez na Bahia, para quem não sabe o que é comportar, estava vendendo livros, livros de saúde, livros que falam de Jesus, do amor de Deus, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e para aceitar a salvação. E encontrei uma senhora no apartamento que falou assim: Olha, eu não preciso de perdão, eu não preciso de salvação, Deus, por quê? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, então por que que eu preciso receber o perdão de alguém, ser salva? Esse pensamento talvez esteja na sua mente também, e é o pensamento de várias pessoas, de acharem que não precisam de perdão, porque não são pecadores, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram, ninguém é perfeito. Inclusive, tem um outro texto de Romanos mesmo, Romanos 6:23, que diz assim, ó, veja comigo, acompanhe na sua Bíblia, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Olha o que a Bíblia está dizendo, numa linguagem bem simples para você poder entender e eu, porque todo mundo entende a questão de salário. Salário é o que você recebe porque você fez alguma coisa. Você trabalhou, recebe teu salário. O salário do pecado, todos pecaram, é a morte. Porque você pecou, você merece morrer. Ah, mas eu não sou pecador. Gente, pecado não é só matar, roubar, fazer coisas horríveis. Pecado é você saber o que tem que fazer e não fazer. Pecado é você pegar o dinheiro que você tem e gastar tudo com você mesmo, sua comida, sua bebida, sua roupa, e de repente não ajudar alguém que está precisando. Pecado é você ficar horas e horas e horas nas mídias sociais e não gastar ali um minuto ajudando um vizinho que precisa, visitando alguém que está deprimido, eh, deixando de usar os seus talentos, o seu esforço para ajudar as pessoas, tudo isso é pecado. Ou seja, não é só fazer coisa ruim, mas é não fazer o bem também. Então, quando a gente entende o que é pecado e a amplitude do que é ser um pecador, aí a pessoa começa a entender, realmente, então eu sou um pecador. E esse é o primeiro passo para você pedir perdão, é reconhecer que você é um pecador. E não tem valor nenhum a gente continuar esse estudo aqui, o estudo da Bíblia, enquanto você não entender esse princípio, que você, eu, todos, o pastor, o bispo, todos, a sua avó, a sua santa mãe, todos somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós precisamos de perdão, de salvação, precisamos de um Salvador. E aí que o texto continua, de Romanos 6:23, continua dizendo assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é um presente que Deus te dá, a salvação em Cristo Jesus. Como assim? O que quer dizer isso daí? Então olha só, imagina um gráfico assim, ó. Você é pecador, você merece morrer. Jesus veio para essa terra, não teve pecado, é santo, perfeito. Ele não merece morrer, não merecia morrer. Ele merecia viver eternamente. Só que agora você, que é pecador, que merece morrer, você pega a vida eterna de Jesus e Jesus, por quê? Jesus que merecia viver eternamente, pegou a morte e morreu a morte que você deveria morrer, entende? Então é feita uma troca. Isso é o plano da salvação. Isso é aceitar a Jesus como Salvador pessoal. É pedir, é falar para Deus fazer essa troca e perdoar você e salvar você.
Então, essa forma de salvação está descrita na Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a mensagem apontava para Jesus que viria para morrer numa cruz. No Novo Testamento, nós apontamos para Jesus que veio. Então, no Velho Testamento era o futuro. Nós olhamos para o passado, que veio e morreu. Agora a gente olha para ele que morreu e olhamos para frente, para ele que voltará. Mas isso é um assunto, é o assunto do próximo tema. No de hoje, o que é importante você entender é o seguinte: como conseguir esse perdão? Lá no Antigo Testamento, se alguém pecava, fazia coisa errada, que ele tinha que fazer? Vamos para a Bíblia. Se você abrir em Levítico 5, 17, 18, Levítico 4, verso 4, e você for também para Êxodo 25, 8 e Hebreus 10, 12, tudo isso está aqui no nosso livrinho, os textos estão todos aqui. Você pode acompanhar e conferir depois com calma, você sozinho, tá bom? Então, o que vem contando aqui? Era assim, ó, se a pessoa fez coisa errada, ela ia pro santuário. Santuário era como se fosse a igreja do passado. Era o templo ou o santuário. O santuário era no deserto. Depois, quando o povo de Israel se estabeleceu na Canaã, na terra de Israel, onde eles moravam, eles construíram, fizeram um prédio, o templo de Salomão e outros prédios. Bom, no na barraca que era lá no deserto, como que funcionava? Eles colocavam uma cerca em volta, porque tudo foi visto por Moisés, Moisés viu lá no céu e construiu aqui na terra. Dentro dessa cerca tinha uma barraca com 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. E o pecador chegava então ali trazendo um animal. Se ele era rico, ele poderia trazer um bezerro, uma ovelha, um tipo de animal mais caro. Se ele fosse pobre, seria uma avezinha, algo que ele podia até caçar e levar lá no santuário. Então ele confessava o pecado dele na cabeça da ovelha e o pecado passava simbolicamente dele para a ovelha. Aí ele matava aquela ovelha, aquele animal, e ele aspergia, o sacerdote pegava o sangue e aspergia o sangue no altar e aspergia o sangue também no véu do templo. E assim o pecado era transferido do animal para o templo, ok? Uma vez por ano, uma vez por ano, o sacerdote e o sumo sacerdote eles tiravam o véu, lavavam, purificavam todo o santuário, dizendo assim: agora o pecado é transferido do santuário para um bode. Eles tinham 2 bodes. Um bode simbolizava Satanás. Esse bode era levado e solto no deserto para morrer com a culpa dos pecados de toda a humanidade. E o outro bode representava Jesus, que era morto e sacrificado, então queimado no altar. Nossa, que confusão, pastor, quanta coisa. Simples. Tudo aquilo simbolizava a morte de Jesus. O animal que era morto simbolizava Jesus que iria morrer numa cruz sem ter culpa nenhuma pelos pecadores. Era isso que simbolizava a cerimônia do santuário. No santuário tinha então no pátio o altar onde os animais eram queimados, tinha uma pia que era onde a parte dos animais era lavado e depois dentro da tenda tinham 2 compartimentos. No primeiro compartimento tinha um candelabro com 7 velas que representa o Espírito Santo. Tinha também o altar de incenso, que representava as orações que sobem ao céu quando o povo ora a Deus, e tinha uma mesa com 12 pães. São os pães da proposição, que simbolizavam o quê? Que Deus vai estar sempre mantendo, cuidando e abençoando o seu povo. Eles trocavam o pão todo sábado, mas não era assim, tira o pão velho e põe o pão novo. Não. Eles colocavam o pão novo na mesa, depois o pão velho era tirado, porque na mesa do povo de Deus nunca vai faltar o alimento. Então é interessante, cada detalhe tem um significado na nossa vida. Na última parte da tenda era chamado de Santíssimo. Ali tinha uma caixa
Essa caixa era revestida de ouro. Dentro dessa caixa estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Em cima da caixa tinha uma tampa, e nessa tampa tinham 2 anjos com as asas estendidas, como se estivessem protegendo ali os 10 mandamentos. E no meio dos 2 anjos, quando Deus descia do céu para transmitir alguma mensagem para o povo de Israel, era ali que ele se manifestava. Era o chamado Shekinah, Deus se manifestando ali. Nessa parte do Santíssimo é que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, limpando e purificando tudo, porque isso que acontecia aqui na terra é o que acontece também lá no céu. Diariamente nós vamos a Deus pedindo perdão e os nossos pecados estão perdoados. Deus escreve lá no lado do nosso nome: perdoado, perdoado, perdoado dos pecados. Depois que o pecado é perdoado diariamente, vem o juízo investigativo, que é o momento que estamos vivendo agora. Essa é uma profecia que está na Bíblia também, em Daniel. No livro de Daniel fala muito sobre isso, o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, que está acontecendo. O que é isso daí? É a purificação, que acontece assim como acontecia uma vez por ano lá no povo de Israel, no universo, acontece uma vez também. Começou em 1844 e vai terminar no final dos tempos, ainda não terminou. Aonde Deus agora vem analisando o caso de um por um e ele vem apagando os pecados da pessoa que já foi perdoada. Entende? Então é isso que acontece. Bom, pastor, beleza. Isso aí nós temos que fazer então para receber o perdão? Não. Como assim não? Não. Por quê? Tudo isso indicava para Jesus. O animal representava Jesus que viria a morrer. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separa o santo do santíssimo se rasgou de cima até embaixo. A hora que Jesus disse está consumado e morreu, rasgou de cima, não foi de baixo para cima, uma pessoa rasgando. Não. Foi um anjo de Deus rasgando de cima para baixo. Agora, o Santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, ninguém podia nem chegar perto, se olhasse lá para dentro morria. Agora está tudo aberto, pode entrar e sair como quiser. Por quê? Porque Jesus morreu. As leis do santuário, do sacrifício, todas essas leis foram abolidas agora. Não precisa mais nada disso. É o que você encontra no livro de Hebreus, capítulo 10 em diante. Então, o que acontece? Como que eu encontro o perdão agora? Como que eu posso receber o perdão agora? Você agora vai diante de Deus através da oração. Você se ajoelha e você fala com Deus, você abre seu coração a Deus, você abre seu coração a Jesus e você pede perdão a Ele, entende? Agora, se você fez alguma coisa contra sua esposa, contra seu chefe de trabalho, você vai falar com a pessoa também. Você pede perdão com a pessoa, resolve o problema com a pessoa e pede perdão a Deus. E está perdoado, está resolvido o assunto. É assim que funciona. E isso você tem acesso hoje a esse perdão de Deus. Então, indo aqui para o nosso livrinho, tem o falso e verdadeiro. A pergunta número 6 ali, ó. O santuário foi feito por Moisés, era uma cópia do original que está no céu. Verdadeiro, exatamente, é isso que está escrito na Bíblia. Existe outra chance para perdão após a morte? Não. Hebreus 9, verso 27 mostra que não tem outra chance. A chance para receber perdão de Deus é agora, enquanto você está vivo. Cristo morrendo uma vez na cruz já resolveu o problema do pecado. Exatamente, morreu todos que aceitarem a Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, podem ser salvos por ele se assim quiserem. O sumo sacerdote entrava 3 vezes por ano no Santo dos Santos, no Santíssimo. Errado, ele entrava uma vez por ano só. O mesmo Jesus que salvou pela graça no Velho Testamento, pela fé, é o que salva hoje no Novo Testamento, pela graça e pela fé. Você acha mais difícil perdoar ou pedir perdão? É a pergunta que eu fiz no começo e eu pergunto para você agora novamente. Depois de ter estudado o que nós estudamos,
Você reconhece que você precisa pedir perdão? Você reconhece que você é um pecador? Se você reconhece, eu quero te dar agora os passos para você conseguir perdoar e receber perdão. Primeiro passo: assuma a mágoa e queira perdoar. Não, pastor, mas eu não estou magoado. Você pode dar o nome que você quiser. Ah, estou chateado, estou triste, tenho uma lembrança. Assuma. Eu realmente estou chateado com alguém e preciso perdoar. Segundo ponto, reconheça a sua culpa no fato. Mas eu não sou culpado. É a pessoa que fez isso já faz 20 anos para mim e eu sou culpado. Mas é a raiva, o rancor que você ficou guardando durante todo esse tempo, entende? Assuma. Terceiro passo, perdoe a si mesmo. Se Às vezes o mais difícil não é nem perdoar outra pessoa ou pedir perdão, é você se perdoar. Então perdoe a si mesmo. Quarto, coloque-se no lugar da pessoa. Talvez se você estivesse no lugar que a pessoa estava, você teria feito a mesma coisa. Você não entende todas as razões pelo qual a pessoa fez o que ela fez contra você. Coloque-se no lugar dela. Quinto passo, tome uma atitude. Ligue para a pessoa, escreva para a pessoa, mande um WhatsApp, faça alguma coisa e você vai perceber que vai sair um peso das suas costas e você vai estar mais leve para viver. Então, olha só, o perdão que a Bíblia fala envolve perdão horizontal entre seres humanos, entre nós que aqui estamos, para você viver mais feliz. Mas o perdão na Bíblia também fala sobre o perdão vertical, que é Deus e você, é você e Deus. E essa lição de hoje, é talvez a lição mais importante de todas. É a lição aonde você precisa reconhecer que você é um pecador e que você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. E é por isso que hoje eu quero te convidar a dizer diante de Deus, eu quero que você repita comigo: Senhor Deus, eu te aceito como meu Salvador, eu peço perdão dos meus pecados e eu quero ser salvo por Jesus. Repita essa frase. Eu aceito a Jesus como meu Salvador e ele vai te salvar. Escreva o seu nome aqui no livrinho. Se você não tem livrinho, escreva aqui nos nossos comentários. Eu aceito a Jesus. Eu quero perdão. Jesus me ajuda e ele vai te perdoar, ele vai te salvar. Um abraço. A gente se encontra no próximo estudo.